começando o nosso podcast hoje, o Rebobina. Hoje eu estou aqui com meus amigos, o Renan Franzen. Olá, tudo bem? O Antônio Navarro, tá sempre. Opa. E um convidado especial de Los Angeles, Marco Carvalho. Olha aí, tô aqui, tá dando Olha tudo aí. bem. Tá ótimo daqui. Olha aí, todo mundo aqui é trabalhador do audiovisual, que eu sempre dou uma dica do que o pessoal faz, né? E, Navarro, qual é a nossa pauta hoje? O que a gente vai tentar falar? O tema hoje são as histórias pós-apocalípticas, especialmente aquelas contadas no cinema, no audiovisual, de modo geral. Bom, então tá, vamos começar. Ô Marco, quando eu mandei lá para te convidar para falar no nosso experimento radiofônico aqui, foi tu que meio que escolheu esse tema, assim, por que tu... Pois é, né? Porque é um tema que tá na moda, né? A gente tem muita série, muito filme saindo e tem muita coisa que já saiu. E é engraçado porque como eles repetem muito o tema, tu vê clichês já muito bem posicionados, né? Tem uma série que não é nova, já tem uns 6 meses que saiu, já ganhou bastante prêmio, chamado Pluribus, que é do mesmo diretor do Breaking Bad, do Better Call Saul. E é muito boa, muito bem feita. Tem um ângulo diferente ali na história, mas é apocalíptica também, e tu consegue ver todos os clichês que tu vê nessas coisas que acontecem quando só resta uma pessoa no mundo, ela tem que encontrar contato, ela tem que tentar salvar a humanidade. Então, para mim, é quase que um pós-gênero que já se repetiu tanto que começa a ficar repetitivo, né? Porque as saídas são normais, parece que os personagens estão tomando atitudes que já foram raciocinadas antes. E a tua ligação, tu tem uma ligação, tu curte esse gênero, ou tu começou a assistir? Eu me lembro quando eu estava no colégio e a gente estava fazendo eu e um monte de amigo lá, plano de segundo grau, a gente ligou a TV de madrugada e estava passando The Omega Man, com Uhum. Charleston Heston. Lembra disso? Sim, claro. Se tu assistir hoje, parece uma chanchada, assim. Chega a ser. É que nem tu tentar assistir sério o Batman de 1989, lá do Do Jack Tim Nicholson, Burton? do Tim É, Burton. esse eu nunca assisti sério, né? Desde a época que eu fui Se no tu cinema olhar eu já as sabia. cenas de tiroteio, é uma palhaçada, né? Sim, Se tu total. assistiu o Omega Man, que eu acho que foi um dos primeiros pós-apocalípticos de uma pessoa tentando viver sozinha no mundo, Uhum. comer comida, todos aqueles clichês que a gente vê hoje. Se tu assistir aquilo tentando assistir série, é piada, porque é muito mal filmado, né? Mas a gente. E eu me lembro de nunca ter rido tanto na minha vida com meus dois amigos lá, o Igor e o Chico lá em casa. Isso marcou bastante. Então, sempre que dá um filme desses, eu fico meio. Vamos lá, vamos atrás, vamos ver qual é que é. E ele não tem um lance, o Soylent Green, alguma coisa assim, que a comida é feita É, de... sim, mas É, esse é outro. É na mesma época com Charlton Heston, mas é outro filme. outro Ah, filme. são É, pós-apocalípticos também. Os também é dois são. pós-apocalíptico. É, também é pós-apocalíptico. E, Esse que o Marco contou é a segunda versão já, né? Porque tem a primeira com Vincent é, Price. Na verdade, o livro do Richard Matheson meio que inaugura um pouco esse esquema de epidemia zumbi, saca? E é muito legal porque ele inaugura isso de certa maneira, de ter uma epidemia zumbi, um cara enfrentando zumbis ou, né, uns seres que estão com uma epidemia, mas o livro começa subvertendo já, e eu acho que nunca usaram muito isso nas versões, talvez na do Vincent Price um pouco. Não usaram também. Que ele é o vilão da história, porque os outros ele é o único cara que não está contaminado. Então, o que acontece é que toda a outra comunidade é que sofre com a presença dele. Essa subversão do ponto de vista,
Já que a gente vê a história dele, a gente acha que ele é o herói, mas na verdade, na história dos personagens lá de dentro, ele é o vilão. Porque ele sobrevive ao vírus. Mas isso eu não sei se vocês assistiram a Pluribus, essa série nova na Apple. Não, não vi ainda, mas eu tô ligado. Esse é meio que o esquema ali. Porque ela fica sendo. Tem alguns sobreviventes, mas fica todo mundo em atenção a ela e tentando convencer ela de unir aos outros. Então talvez tenha um pouco dessa referência ali também. É. Mas, ô Ah, esse, Navarro, conta também da tua experiência, né, com esses filmes. Como é que. esse Navarro, desculpa te interromper, mas deixa eu perguntar para o Márcio. Como é que tu sabe que o Omega Man é um segundo filme do Porque eu mesmo. pesquisei a tarde toda sobre isso, né, querido? Ah, bom, né? Eu Tá, fiz eu almocei e sentei aqui. Não, mas eu já sabia disso. tá, tá. Porque eu vi um tempo atrás, entrou no Prime do Vincent Price. E aí eu vi, mas eu sabia que já existia. Mas eu meio que confundia como o Navarro, assim, eu também, o Soylent Green eu achava que também era meio Omega Man, assim, uma época. É que daí tem vários nomes, né? Eu Sou a Lenda, Isso. O Último Homem da Terra, Last Man né? on Earth. É, O e I'm a Legend, o Eu Sou uma Lenda, é o de 2007 do Will Smith, né? é do Will Smith. Mas também é Que baseado nas coisas do Vincent Price? é a mesma história, é a terceira versão. Essa é a terceira versão. A novela se chama I'm a Legend, e daí eles É, tiraram histórias. é. e a O, versão fala, a- com o Charlton Heston é a do Silent Green, é essa? Se chama Omega. não, não, Soylent Green é outro filme, Naval. Tá, esse do Silent Green, que também é pós-apocalíptico com o Charlton Heston, eu lembro que eu estava na praia, eu estava em Pinhal com meus pais e um casal de amigos, eu tinha uns 10 anos, e tinha um cinema em Pinhal, acho que era o único, que era com, a tela era um lençol, então às vezes eles conseguiam filmes e projetavam, o pessoal juntava umas. Engraçado. E aí, um sábado ali, exibiram esse do Silent Green, com o Charlton Heston. E minha turminha na praia foi ver, e eu não quis ver, não me chamou atenção. Então, sempre ouvi falar nesse filme, agora Agora tá arrependido, né? Podia ter muito mais Tu nunca. informação para nos trazer e se Não, arrepende. exatamente. Não, então tu não sabe do plot twist do final. Não, mas já me contaram. Fala aí. Putz. Não vou falar, imagina, essas pessoas têm que assistir ao Vai filme, pendurar esse né? teu lençol aí e vai assistir esse filme. Que droga. Ô, Renan, e qual é a tua experiência aí? Tem referência desses filmes? Tu viu algum desses? Ou teve outros pós-apocalípticos? Ah, pois é, eu tava pensando aqui agora de tarde. Eu acho que os primeiros, assim, que eu acabei tendo experiência assistindo foi mais de zumbi também, mas alguma coisa mais na linha, assim, do A Volta dos Mortos-Vivos, algumas coisas assim. Foi tipo, que pra mim, pelo menos, assim, as Uhum, primeiras coisas, parecia ser mais filme pós-apocalíptico, mas sim. ah, gosto muito desse Eu Sou a Lenda. Os outros anteriores, as outras duas versões eu não assisti. Eu acho que talvez o primeiro que eu tenha visto tenha sido o primeiro lá do Night of the Living Dead, né? Do Do George Romero? Romero. É, É o primeiro. Eu acho que o Navarro gosta muito, e eu também acho muito bom o segundo, vocês viram, do Shopping? Que depois foi refilmado, né, pelo Zack Snyder. sim, sim. Eu acho que o terceiro é o do shopping. Ah, é o terceiro? Não tô muito ligado. A curiosidade, só para comentar, que eu descobri hoje também, agora há Hum, pouco, que eu não sei se é verdade ou não, mas eu vi uma pessoa comentando a respeito sobre o Eu Sou a Lenda, é que quem a princípio estava tentando fazer esse projeto, levantar ele, era o Arnold Schwarzenegger. E ele estava uhum. constantemente trabalhando nisso, não estava rolando, não sei que tipo de problema eles estavam tendo, porque eu não fui atrás, e estava para expirar os direitos, ou expirou os direitos, e ele acabou fazendo, para não perder a grana, aquele End of Days, que é de 99. Ah, que é ruim aquele filme. É, mas É. originalmente a gente teria visto uma versão com ele. É, eu acho que tudo que o Charlton Heston fez, o Schwarzenegger podia fazer de novo, incluindo o Ben-Hur. Quer dizer, agora já não sei mais, né? Mas assim, poderia. Foda-se, faz, sabe? Planeta dos Macacos, eu acho que ia ficar muito mais legal com ele do que foi as Olha isso. versões, né? Que ele Terremoto. também estava no plano. Terremoto, enfim, essas coisas meio. O Charlton Heston armamentista, né? Sempre tava com uma arma e tal. O Schwarzenegger também ia combinar, né? Ia ficar um filme legal, né?
Sim, o Charlton Heston foi o Tom Cruise dos anos 50, 60 e 70, né, cara? É. Agora, porque depois dessa formatação, assim, de pós-apocalíptico zumbi e tal, que o Romero também vai estabelecer, né, no filme de zumbis dele, todos eles vêm um pouco do Richard Matheson mesmo. E o Richard Matheson, só trazendo curiosidades, porque já que eu sentei para pesquisar e comecei a ver a minha coleção de Fitas não, DVD do Além da Imaginação, ele escreveu muitos Além da Imaginação e tem pelo menos 3 pós-apocalíptico assim também, de pessoas que estão em mundos que acabaram, distopias, né? Aquele episódio onde acontece um apocalipse e o cara fica na biblioteca com todos Isso é os... sensacional. E aí ele quebra os óculos. Esse me marcou. Eu assisti criança Nossa, Esse é um dos mais clássicos, dos mais clássicos de pós-apocalipse do Além da Imaginação. O Além da Imaginação que vocês estão referindo é o Twilight Zone, né? Isso. Mas o Twilight Zone é numa série de TV, não era isso? Sim, 6, 7 temporadas. Da década... Mas é que tem assim, da década de 50, não? Não, acho que começou em 59, 60, posso estar errado, mas eu acho que é por aí. E todas as temporadas em preto e branco, até 65. É demais. Tem disponível aqui no Netflix daqui. Eu assisto. Tem um episódio do avião que é sensacional. Que é com o William Shatner? Provavelmente é. Que parece. Ele começa a ver coisa na asa, uns bichos. Puta, direção do Richard Donner. Muito Isso. Bom esse. Não, esse episódio é o mais legal depois quando eles fizeram a refilmagem nos anos 80. Esse é a melhor história. Lá da Mas não foi pro cinema. Foi pro cinema. Isso. O Spielberg dirige uma das histórias até. Isso. E esse, quem dirige esse que a gente tá falando do avião, adivinha quem é? Zemeckis? Não, George Miller. George Miller, do Mad Max. Não, só para comentar desse episódio do avião aí, eu assisti esses 2 mais antigos, em preto e branco ainda, e o outro dos anos 80 ali, né? Mas primeiro dos anos 80, foi o primeiro que eu tive contato, mas eu sempre tenho uma lembrança, eu não sei de onde é que eu tirei isso bizarro, que o que ele tá vendo na asa é um cara vestido de palhaço, eu não sei de onde é que eu tirei isso. Não é. Era na primeira versão, essa que o Marco falou, um cara peludo, com uma máscara que era a única máscara que eles tinham para todos os episódios. Aquela máscara aparece em vários personagens. Mas eu fico me assim, perguntando depois. se não tem em algum lugar, que talvez eu vi uma vez, não consigo me lembrar, talvez uma piada desse Pode ter. O desse Simpsons episódio, alguma coisa que eu não tô lembrando, assim. O Simpsons já fez paródia disso. Várias. Muito. Esse é dos episódios mais famosos, assim. Junto com esse do óculos que o Navarro falou, que é muito legal. Que é com Burke's Marriage, que é o treinador do Rock. E é o pinguim do Batman. E o pinguim do Batman. Mas essa é a grande questão, né? Por que a gente gosta tanto e se produz tanta coisa de pós-apocalipse? Por que a gente é tão vidrado em que nós faremos se cair uma bomba, se formos invadidos? Porque o pós-apocalíptico é pós-guerra, é pós-invasão alienígena, é pós-praga, e é qualquer coisa que vai acabar com a humanidade e a gente está ali, vamos quais serão as saídas. Teve uma série agora, Argentina, com Ricardo Darín. Sim, Sim. Como é? Eternauta? Eternauta. Que era uma história em quadrinhos, né? É a mesma história da história em quadrinhos. É isso? Exatamente. Muito bom. Eu acho que tem a coisa da catarse, assim, do alerta. Sempre para mim parece a coisa do alerta, né? Olha para onde estamos caminhando. Então, nunca está falando do que vai acontecer. Sempre está falando do que está acontecendo. O que a gente acha que vai acontecer agora, né? Porque, assim, guerra nuclear, Mad Max ali dos anos 70, 80, era esse alerta, assim, os caras vão se bombardear. Qual é o medo? Vai acabar a gasolina e a água. E todos os filmes do Mad Max são baseados nessa busca, né? Gasolina e água.
que era o Basicamente o que medo tá ali, né? vendo hoje. É, É, eu tava, exatamente. né? Sim, tem muitas teorias que a gente já vive no Mad Max e a gente não percebeu ainda. Vocês têm Tem esse trauma? Vocês têm no um dia a dia esse trauma? qual trauma? O trauma de alguma coisa poder acontecer e a gente tá atrás de gasolina e água daqui a pouco. Eu acho assim, eu acho que Eu acho que a gente já passou por alguns desses. o Pois é. gatilho que dispara a atração por filme catástrofe, que ali tu vai ver o que pode acontecer, como é que tu lida até o momento que acontece, no caso. E no cinema pós-apocalíptico, depois que aconteceu. Tipo, tá, caiu a bomba atômica, e agora? Como é que sobrevive? Na verdade, a questão toda é a sobrevivência, né? Cinema catástrofe antes e o pós-apocalíptico também é sobrevivência. Depois, Mas eu tive eu uma. acho que se tu vai começar a escrever um roteiro hoje em dia disso, tu tem que dar para a audiência um pouquinho desse descobrimento, de que como é que o cara vai se virar. E inclusive, se tu for analisar as séries que estão saindo, tinha uma de comédia com o Will Forte chamada The Last Man on Earth. Ah, isso Aham. sim. É bem engraçada. Eu tenho certeza que eles fizeram 10 episódios na primeira temporada e eu tenho certeza que eles colocaram todo o orçamento dos dois primeiros episódios, que é para te Uhum, colocar na situação, que era o uhum. cara ah, andando em supermercado vazio, tentando achar um Uhum. carro, e daí depois daquilo ali se desenvolve, porque ele começa a encontrar alguém, claro que ele não vai ficar sozinho o tempo todo, mas eu acho que eles colocam muito orçamento e muita ênfase nos primeiros episódios para tu te colocar naquela situação e tu te ver o que que eu faria que se fosse esse cara. Sim. E tem uma certo desejo aí, né? Porque essa coisa de ficar sozinho no supermercado e voltando além da imaginação é sempre uma coisa que acontece nessas coisas, porque é um desejo que tu tem. Tomara que o mundo. Tem dias que tu quer que o mundo acabe e tomara que eu fique dono do supermercado. Vou ficar comendo da Häagen-Dazs sem aham. pagar, sabe assim? A Mona Lisa lá e botar na sala. Uhum. Exato, vou fazer. Então, eu acho que tem essa catarse da anarquia, da distopia, né? O que E que a- acontece quando a gente tem não um tem livro, a ordem, né? sim, tem um livro do Stephen King que coloca os personagens dentro do supermercado. Ele foi filmado, acho que pelo. Me esqueci o nome do primeiro. Frank Darabont. Frank Darabont, exatamente. É, verdade. Eu acho, foi em inglês o título. E não, The The Mist. Fog, não? Da névoa? The Ah, Mist, é. É. The Fog. não chega a ser apocalíptico, mas é uma situação de tipo, alguma coisa aconteceu que criaturas horríveis, gigantes, que comem pessoas, estão espalhadas, não sei se só naquela região ou no planeta todo. E então essas pessoas, o núcleo central de personagens, fica preso num supermercado e aí começa uma luta pela questões Mas é até de. legal, né? E eu acho que isso que tu falou lá do Romero, de novo, que é preso dentro de um shopping. Uhum. Esse do Stephen King, que é parceiro do Romero, de certa maneira, né? Eles depois fazem lá o Creepshow, alguns filmes juntos até. Também coloca dentro do mercado. São cenários que nem a gente falou, Navarro, né? Das coisas do cinema catástrofe também. Tu estabelece um lugar para dizer que aquilo é o mundo, né? O Então, com certeza é o mundo todo. Quando aquelas criaturas aparecem, o mundo todo se fudeu junto, entendeu? Sim. Sim. Assim, Mas vocês acham que a gente, de novo, vou insistir na pergunta, vocês acham que é porque a gente tem uma ânsia de saber que isso pode acontecer? Vocês se preparam para isso acontecer? me preparar. Eu mal consigo saber o que eu vou fazer de almoço amanhã, mas Olha só, tá, vou começar a falar da minha experiência própria. Quando a gente veio vai. morar aqui na Califórnia, todo mundo, principalmente os brasileiros que moravam aqui, se cagavam de medo de terremotos. Terremoto era assim, ó, um pavor. Meu Deus, um terremoto. Se der um terremoto, o que acontece? E a gente entrou na onda, obviamente. Daí no nosso carro tinha uma mochila com lata de sardinha, muda de roupa, dinheiro, cópia de todos os documentos, qual era o nosso plano. E daí deu medo de terremoto, que a gente hoje em dia, morando aqui há quase 15 anos, se der um terremoto que cai o mundo, não quero nem saber. Não vai me atingir. Então esses medos obviamente o cinema sendo uma mídia cultural tão forte, é um negócio que vai nos
vai nos inserindo aos poucos, sabe? É o Navarro lembrando do Cine Lençol lá em Cidreira, que ele não viu o filme, mas ele lembra do plot, ele sabe como é que isso está afetando ele. E essas coisas vão te afetando, afetando, afetando até um ponto que hoje em dia, eu morando aqui, eu preciso confessar que eu sou um pouco preparado para um apocalipse. Uhum. Não quero citar exemplos, mas existe uma preparação, entendeu? Sim. Eu não sei se isso é um impacto do cinema, da mídia, ou o fato de eu ainda ser um imigrante num país estranho, mas há uma preparação, assim. E isso eu queria saber de vocês, se vocês têm É, isso. vou me meter nessa aí. Acho que tem duas coisas para comentar disso aí. Essa questão da Califórnia, que tem, enfim, faz parte, tá junto ali no Círculo de Fogo, né? E tem terremoto corriqueiramente. Eu morava aí nos anos 90, quando eu era, passei alguns anos, eu passei minha infância aí. E eu peguei, por exemplo, aquele de 94 de Northridge lá, que foi bem forte. E eu lembro da minha infância, tinha sempre treinamento para terremoto no colégio. Porque é uma coisa que meio que faz parte da vida, assim. Tanto que tem aquele site que acompanha, né, por causa da falha de Santo André ali, sempre tá tendo alguma coisa. Às vezes é pequeno, às vezes é grande e tudo mais, mas meio que faz parte da vida, assim. Então, treinamento, vai para baixo da mesa, o lance daqueles cantos seguros ali, triangulares, debaixo da porta e tudo mais. E os kits em casa, de água, comida, lanterna. E quando a gente passou por um, realmente precisou, né, de todas essas coisas. A gente aqui no Brasil, a gente não está tão acostumado com catástrofe, assim, por exemplo, terremoto, furacão, essas coisas. Mas eu dei ainda por cima o azar de pegar a enchente ali de 2004 em Porto Alegre. Eu estava lá e fiquei lá, ilhado, durante 2 semanas. Então, eu fiquei 2 semanas bem num cenário de filme de catástrofe, assim, onde se eu descesse o primeiro lance de escada, eu dava de cara com 3 metros de água, que nem eu dou pé, junto com um grupo de vizinhos do prédio, assim, de pessoas de idade e tudo mais, todo mundo tendo que juntar comida e água num apartamento, montar arapuca, porque estavam assaltando prédios ali no centro de Porto Alegre de barco e Tá aí o canoa. roteiro inteiro. Eu Eu já quero quero ver ver esse esse filme filme hoje da de noite. noite. Então, assim, eu não tenho mais curiosidade de ver esse tipo de filme nem nada, porque acho que depois de passar por algumas experiências, assim, tipo, tu já fica com um pouquinho de ranço. Acho que a gente, olhando para trás, eu acho que o que a gente tem muita curiosidade do que faria na situação, e tem o lado que é o lado, pelo menos daí pensando na minha infância, assim, juventude, tipo, Dawn of the Dead, de estar no shopping, né, sozinho, que a gente está falando. Não está realmente Uhum. pensando no zumbi, no que está acontecendo no perigo do lado de fora, mas essa parte divertida do, o que que seria se estivesse sozinho, o que que seria não sei o quê. E na real é uma bosta quando acontece essas coisas, assim, ficar isolado, ficar com pouca gente, ficar, né, juntando mantimento e tal, nada disso é legal, assim. E claro, o filme cria toda uma fantasia bacana em cima de todo mundo, né? Todo mundo vira herói, tudo isso, tudo aquilo. E é um pouco diferente quando as coisas realmente acontecem, né? Pegar como, por Eu, exemplo, até o exemplo a questão da pandemia, assim, que sim, daí todo mundo passou um pouquinho por isso, assim, daí todo mundo tem suas histórias do que aconteceram. eu fui dar uma volta no centro de Porto Alegre, bem no epicentro da enchente, em 2024. Eu e a minha esposa pegamos o carro e passamos pelas ruas onde ainda estava seguro, estava a uma certa altura. E nas ruas transversais, quando a gente cruzava as esquinas e olhava lá para baixo, a água estava cobrindo a rua da praia. E ninguém, era um cenário muito pós-apocalíptico, assim, é exatamente isso que o Renan está falando. Tu tá no epicentro da coisa, tu tá vivendo ali, e tu projeta dias para frente e tu não sabe, todo mundo, tá baixando água, mas se chover vai subir de novo. Então, quanto tempo a Uhum. gente vai, como é que a gente realmente vai estar lidando daqui a 6 meses se não mudar? E na pandemia, a mesma coisa. Quando começou, né, 30 dias, 2 meses no máximo. Não, 6 meses. E aí, e se durar mais 2 anos? Então, esse cenário de ponto limite sendo alcançado, e, de novo, a questão da sobrevivência chama atenção, atrai, pelo menos eu, é, Uhum. me puxa para ver para acompanhar esse tipo de história.
Sim, até porque aquela velha história, né, de que não é comigo, né, é com personagem, então aí tu dá uma aliviada, né, disso. E geralmente, e também tem uma coisa assim para mim, acho que era um gênero que na infância, adolescência ali, era muito legal de ver, é como um terceiro ato que parece que nunca ia chegar para mim. Então, É boa. assim, né, assim, tinha uma expectativa, isso não vai acontecer no mundo, eu achava, né. Então, esses filmes tinham também te levavam para esse mundo, de enxergar as coisas destruídas, porque é uma coisa de reconstruir a sociedade também, né? Também. Ao mesmo tempo que ele é o final de uma coisa, é o final da nossa sociedade. E como a gente está sempre satisfeito com a sociedade que a gente está vivendo, acho que tem uma relação que a gente gosta de ver essa destruição, achando que vai vir uma coisa meio nova, assim, mas na verdade A reconstrução. não, né? É, sim, o Cobra Plinsky está aí para provar isso, né? You're on camera, Mr. President. Good evening. Although I shall not be present at this historic summit meeting, I present this in the hope that our great nations may learn to live in peace. Mas então tem isso também, destruir aquilo que a gente não concorda, né? Destruir com Isso vai- aquilo que a gente não tem Sim. como lidar às vezes, né? Assim, as coisas estão fugindo do controle, o mundo está muito louco. E sempre teve, né? Desde que a gente é criança, sempre tem os momentos que você vai acabar o mundo, né? Quando a gente isso do que a gente já falou do Mad Max um pouco, assim, essa expectativa, tanto que a construção, assim, e voltando um pouco para os filmes, o primeiro Mad Max ele é menos apocalíptico do que os outros. Ele vai estabelecer isso no segundo filme. O primeiro é uma introdução àquele mundo, né? E eu acho isso genial na saga, assim. Eu acho isso muito legal. Aconteceu meio por acaso, por questões de orçamento, não exatamente de planejamento de uma construção, mas eu acho super legal que isso tenha acontecido dessa maneira, sabe? O primeiro Mad Max me impactou muito, eu vi no Baltimore. E o segundo eu gostei, achei que foi uma boa continuação. Mas o terceiro, como é? Além da Thunderdome, cúpula do trovão, além da cúpula do trovão. eu fiz uma coisa que eu acho que eu só fiz 2 vezes na minha vida. Foi sair no meio de um filme, no cinema, porque eu não estava reconhecendo Mad Max no terceiro filme. Não, o ambiente, a história, o primeiro para mim tinha sido tão impactante que eu aceitei ali aquela expansão, eles expandiram um pouco o universo no 2, mas ok. Mas o 3 eu não reconheci Mad Max ali, aquela coisa punk do primeiro filme, eu saí antes de acabar. E quando George Miller, é George Miller, correto? George Miller, né? Ele fez essa releitura e foi logo antes da pandemia, eu acho, 2018, né? 2015. Eu gostei, 2015, eu gostei bastante, mas eu não fui ver, não vi o Furiosa, porque eu fiquei assim, putz, será que eu vou ter aquela mesma sensação de quando eu fui ver a Thunderdome, porque, tipo, spin-off de Mad Max, não, não dá. Mas tu vê, né? Eu, um pouco mais novo do que tu, eu me lembro muito do Mad Max 3 da Tina Turner. Esse, É. pra mim, é uma referência maior do que os outros dois. Uhum. Eu acho que uma geração pegou na TV e no vídeo esse filme. E ele vem com mais força de promoção. Ele tinha a Tina Turner e a trilha. Nenhum dos outros teve essa promoção, né? We don't need another hero. We don't need to know the way home. All we want is what's beyond the Thunderdome. Comentando isso aí, a gente entrando, fazendo. Porque agora a gente já tá acho que foi tanta coisa que aconteceu nos últimos anos que a gente já Sim. tá num estágio, a gente quase consegue fazer comparativos entre a realidade e a ficção, assim. E daqui a pouco, do jeito que tá andando a coisa, a gente vai ter mais comparativos que a gente pode fazer também, assim. Tem mais.
Mas assim, eu fico pensando até que ponto, depois, por exemplo, a pandemia, que foi uma coisa assim, coletivamente todo mundo passou, e a gente viu como é que assim a, a sociedade, a política e essas, enfim, comportamentos sociais e distribuição de alimento e logística e tudo começou a se organizar. Se a gente também não olha para alguns desses filmes e pensa, ah, tá, isso aqui tá viajando, assim, porque não ia chegar exatamente nesse ponto, assim, tipo, é gente demais, sabe? Tipo, algum jeito vai se dando, assim, as coisas vão se organizando aos trancos e barrancos, ou Me, não. me parece que esse terror que a gente tem aqui morando nos Estados Unidos, que tu disse que tu tinha desde a época do teu terremoto aí, de treinamento, das pessoas estarem preparadas, parece que no Brasil o brasileiro tem aquele sentimento de que isso aqui nunca vai acontecer aqui. E quando aconteceu, ninguém estava preparado para nada, né? Uhum. É. Mas é que, cara, pior é que eu nem com aviso a gente estava preparado, vamos dizer assim, porque a real é que foi, eu morei a vida inteira ali no centro de Porto Alegre. E eu nunca mais nesses filmes vou, às vezes tu olhava, puta, mas é burro, por que que não foi embora, não sei o quê, por que que não saiu dali? Cara, a vida inteira eu morando praticamente entre as duas, três quadras, aí do nada um dia tu abre a janela, porque assim, a água não foi subindo devagarinho. Eles desligaram a luz ali a Equatorial desligou a luz em algumas regiões. E, sei lá, tipo, sábado de noite eu voltei do Zafari a pé, às 4 horas da manhã eu abro a janela, eu não consigo mais sair de dentro do prédio. Foi rápido, Foi né? bem. Foi uma coisa assim, tipo, muito forte, assim, rápida, assim, não tem como estar realmente preparado, né? Agora vai ser diferente, eu acho. Talvez a gente já fique um pouco mais preparado para esse tipo de coisa. Mas eu ia comentar alguma coisa falando em água. Então, elas têm um filme pós-apocalíptico, eu me lembrei, que é aquele Waterworld, Ah, é no verdade. O Mad 2004. Max na água, né? É, É, o Mad Max na água, verdade. Que é tem um filme uma. pouco falado, assim, né? Também, não. Mas hoje em dia, até hoje tem uma atração na Universal Studios aqui no parque deles que se chama Waterworld, Ah, que é um showzinho de água, assim, tipo um Beto acho que a Carreiro, atração é melhor que o filme, pelo visto. Sim, provavelmente. sim. É, o Foi um filme, ele. momento de devaneio do. Como Kevin é o nome? Costner. Kevin Costner. Kevin Ele Costner. Né? estava de Dança com os Lobos, ganhou Oscar, super. E aí ele ganhou muita grana para fazer esse filme. Nossa, é muito ruim. Eu acho que Mas tem eu uma não tô coisa me... do. Desculpa falar. Não, eu só ia perguntar, eu não me lembro o que que acontece no Waterworld. Não, é Por a que que a busca água... a busca por um pedaço de terra. Ao contrário do Mad Max, que os caras brigam por água, quando tu vai, vamos fazer a reunião de pitching, ó, eu tenho aqui o Mad Max na água, eles querem o quê? Terra. Boa, Eles querem uma inverte ilha. tudo. Então, assim, o pitching deles foi esse, assim, entendeu? Parece que a grande burrada, até tem uma história que rola, é que o Kevin Reynolds, que é o diretor, ele é amigo do Kevin Costner, ele fez os primeiros filmes do Kevin Costner. Tem um filme excelente dele que é Fandango, que é a produção do Andando Spielberg. Produção do lá. Spielberg, então ele era muito ligado ao Spielberg, porque ele já, eu acho que até tinha feito aquela série Histórias Maravilhosas, ele tinha dirigido alguns. E ele foi falar com o Spielberg, só vou fazer um filme na água. Eu disse, não, mas tu vai fazer num tanque, né? Não, não, vou filmar na água mesmo. Eu disse, cara, eu fiz esse tubarão, não é bom, não vai dar certo, entendeu? Hum. E foi isso, eles foram filmar partes em água mesmo, tinha tanque e tal, mas foi um desastre. E o cara não estava afim de fazer, mas como o Kevin Costner era amigo dele, eles tinham feito Robin Hood, e o cara meio que, por favor, foi dirigir esse filme pro Kevin Costner, tinha um contrato lá para fazer tantos filmes e tal. E parece que ninguém estava muito pilhado em fazer esse filme quando fizeram na época Pô, mesmo. e falando do Kevin Costner, eu me lembrei, eu já assisti, mas eu não me lembro nada daquele filme, é o Carteiro, do Postman, um negócio assim, que Ah, também esse eu não é não um lembro lance também. Eu acho, pós-apocalíptico. Deixa eu procurar também é aqui. pós-apocalíptico. Também é. Esse pós-apocalíptico que o mundo está estabelecido uma nova sociedade que é menos Mad Max, assim, no sentido do 2, né? Desses filmes, tipo que eu citei, o Fuga de Nova York, Fuga de Los Angeles também, são pós-apocalíptico, né? Mas o mundo tá virado, assim. O mundo é cheio de gente armada, perigosa e tal. No É meio Fuga velho. de. As Hã? regras, as regras já não são mais tão cumpridas, as leis. É meio que É, núcleos de Tem, lei.
Tem uma série aqui no Hulu, eu não sei de quem é a produção, que se chama Paraíso, Paradise. Hum, hum, É um approach, é um pós-apocalipse para um approach diferente. Os mega ricos fizeram uma cidade embaixo da terra. hum, E tem lá toda a sua política, tem presidente, tem funcionário, e tu vai para lá, tá eleito, tu vai para lá, e tem uma puta segurança porque eles acham que o mundo acabou lá fora. Então eles estão se protegendo lá e tá todo mundo vivendo em harmonia. Todo mundo tem seu emprego, seu salário, tu bota lá 10 mil pessoas. E é uma mega de uma estrutura, tudo embaixo do solo, com sol, com tudo artificial. E as pessoas vivendo uma vida normal. Até que na segunda temporada, um dos protagonistas descobre que a mulher dele tá fora e tá viva. É legal. aquele velho, só que de uma forma de dentro para fora, né? Porque as É, pessoas Uhum. estão tentando fazer contato. E ele resolve roubar um avião e tentar sair daquele lugar lá e tentar buscar a mulher dele. Então, essa segunda temporada é interessante porque ele está nessa busca já no Apocalipse e está descobrindo novos personagens, está encontrando pessoas novas, assim. Tem legal. no segundo episódio dessa segunda temporada, ele encontra uma menina que era guia turística da casa do Elvis Presley. Hum, Como é que se chama a casa do Elvis Presley? Bah, é Graceland. Graceland. E todo mundo morreu, todo mundo fugiu, e ela se joga lá embaixo no quarto de TV do Elvis lá e fica lá. E até que alguém encontra ela e eles falam, não, nós estamos tentando encontrar o bunker esse. E daí eles meio que se encontram e continuam, assim. Foi interessante que eles conseguiram dar uma sobrevida para a segunda temporada, porque não tem muito que Mas vai expandindo o universo, né? Sai da toca e vai é. pra esse Mas lugar, Marco né? falou em super ricos, Marco, e especialmente aí nos Estados Unidos, praticamente todos os super ricos já construíram bunker, né? O Havaí está sendo. dizem que o cara o Mark Zuckerberg tá investindo num, ele diz que é mentira. É, os caras aqui são. Uma... Eu sinto que tu tem esse trauma, assim. Tu tem esse trauma e tu tem uma forma de te proteger. Tá, então aí vamos fazer um exercício de imaginação e aí empurrar para frente o tempo. Tá, aconteceu alguma coisa e esses super ricos, que a gente sabe, outros que talvez também tenham, mas não vaza para mídia, vão para os seus bunkers. Cada um leva as pessoas mais próximas. E como seria a vida? Tá, eles têm digamos que eles estão fazendo isso por questões de sei lá, uma guerra nuclear, radioatividade. Não imagino que seria por outra coisa. Então, quanto tempo eles ficariam lá e como seria? São essas perguntas que me lembrei de um filme agora, THX 1138, do George Lucas. Eu vi no Sala Vogue, lá na Independência, que é, de certa forma, pós-apocalíptico, é com Donald Pleasence e o Robert Duvall. Todo mundo Isso. tem cabelo raspado. E no final ele sai daquele ambiente subterrâneo. Ninguém saía, porque todo mundo achava que lá fora estava tudo acabado, era cinza. Acho que era isso. E aí ele sai, a última cena é o Robert Duvall abrindo a escotilha, e lá fora é lindo, sol, natureza. Alguém viu esse filme? Não, eu Google aqui para dar uma olhada. Interessante. Cara, eu vi esse filme, eu tenho DVD desse filme. Eu ganhei de presente, mas eu vi esse filme na Manchete, Navarro, na TV Manchete, Vocês porque na são velho onda pra do. caralho, hein? Puta Não, que nós somos pariu. velhos pra caramba. Na onda do Star Wars, qualquer coisa que tinha nome de George Lucas, eu ia ver. Sim, sim, sim. Então, assim, mas eu vi antes American Graffiti, tá? Eu vi na TV Guaíba, American Vi na Graffiti. TV difusora. E era muito legal. American Graffiti me conquistou sem eu saber que era do George Lucas. O Bem, THX eu acho um filme mais difícil, mas com certeza pós-apocalíptico e é uma o, trama meio 1984, assim, né? A supervisão das pessoas, sim, o mundo sim. sob supervisão, tu faz tarefas, tu é destinado, né? É. Assim, tu tem a pessoa que tu escolhe, tu convive com ela e tal. Então esse mundo vigiado, né? Assim, né? Um Big Brother falava em umas cabines. Eu só vi uma vez esse filme e me chamou a atenção esse final, que é um final otimista. Ele era um curta-metragem, né, com outros atores que o George Lucas fez na faculdade.
E que ele conseguiu vender a ideia para fazer um longa depois com Robert Duvall, com Donald Pleasence, que nem tu falou e tal. Ele ampliou essa ideia. Então é interessante, né? Porque é um exercício muito diferente do que ele vem fazer depois, né? Do Star Wars e tal. Mas eu não Ele. entendi, a pergunta do Navarro era pra gente fazer um exercício Ah, com é. essa. Sim, que é a pergunta que a gente sempre faz, né? Tipo, quando pensa num bunker, tu vai lá para dentro, aconteceu alguma coisa aqui fora. Quanto tempo tu vai ficar lá? O que que tu vai encontrar quando tu sai? Tipo, o que que esses mega ricos acham ou acreditam que ia resolver ir para um bunker? É, Ou será que a tua entende? Cara, tu pergunta é sabe mais que assim: eu. quem você levaria para um bunker? Eu acho que não é a necessidade. Bom, o cara tá construindo um bunker desses, ele não tem mais o que fazer com dinheiro também, né? Para começo de Sim, conversa. E eu claro. acho que não tá esperando uma guerra nuclear. Eu acho que de repente é a próxima pandemia, entendeu? É se sentir mais seguro. Não é um negócio que eu vou sobreviver aqui. Tem muita. A ideia do bunker é bizarra, né? Porque tu Exato. pode. Um ano, dois, e aí tu vai sair, tu vai ter comunicação. Tudo bem, tu até pode aguentar um. Por que que o Hitler tinha um bunker, É, né? não, Não, Tá, mas mas aí não era mais por causa de bombardeio? para ele De fazia sentido bombardeio, para mas eles ele. tinham uma Né? sociedadezinha lá embaixo, né? Tinha os serventes, É, tinha comida. Ele podia ficar um bom total. tempo lá escondido, né? Talvez seja até um esconderijo. É, Mas não, eu mas acho que esse naquele. esconderijo mais governamental, vamos dizer assim, esse tipo de É, bunker, porque daí tem também, tipo, aquele complexo lá aí nos Estados Unidos, um complexo Cheyenne, alguma coisa assim, que tem um super complexo. É toda uma infraestrutura para tentar manter uma estrutura governamental mesmo no meio do caos, vamos dizer assim, né? Tipo, tá todo mundo ali. Acho que é diferente da função do bunker pessoal, que é tipo assim, sou rico, vou dar um jeito de me salvar disso aqui. O Apareço bunker, daqui a 2 anos. tem o é, bunker das sementes lá na Noruega, não sei. tem isso também. Isso, também tem faz essa. sentido. Isso faz sentido. Faz Mas, enfim, sentido, esse faz sentido. é como o Marco disse, o Renan, é não ter onde gastar dinheiro, né? Tipo, vou aguentar mais uns 2 anos, mas eu. Eu particularmente acho que esses bunkers de rico, assim, que eles fazem e tudo mais, eu acho que é uma furadona, assim, fazerem, porque assim, ó, convenhamos, tu precisa de muita gente e investimentos para tudo naquilo ali, não só para a construção, assim, da parte física, mas a parte eletrônica e fazer planejamento, hidráulica e hídrica. Cara, se dá Claro. realmente uma crise, vai aparecer 15 na tua porta que vão saber todos os calcanhares de Aquiles ali, vão arrombar aquele negócio, vão tirar de dentro e ponto. Sim, sim. Vai Sem contar funcionar, não vai sem contar que eu funcionar. tenho certeza que quando tu precisar do bunker chegar lá, tu tem que update o Windows e não tem mais internet. Não tem mais. É. Voltando por um pouco pro cinema, aquele Cloverfield tem um dos filmes que se passa no bunker, né? É verdade. Ele é Do John um. Goodman. Com o Joe Goodman, o Cloverfield Rua 10. Aquele filme é o maior exemplo de péssima publicidade no Brasil, né? Porque aqui eles lançaram como um blockbuster e o nome do filme era Cloverfield. Cloverfield, Cloverfield. E o que que é? É uma ET, invasão? A gente sabia que era um negócio meio Uhum. de guerra, meio pós-apocalipse, mas ninguém sabia o que que era. No Brasil eles lançaram como Cloverfield, o monstro. Aham. Ah, Entregaram, né? No Titanic, primeiro o filme, né? barco. Que É. monstro! E a minha O- mulher é. minha mulher é pé da vida com esse filme porque ela diz que não se deve nunca envolver extraterrestre e monstro. Tu não pode ter os dois no mesmo filme. Mas é um Bom, monstro extraterrestre. Pois é, mas misturou os dois. mas Alien, Aliens é um monstro, de certa maneira. Né? Mas eu acho que ela compra mais como extraterrestre mesmo, assim. É, o monstro. Porra, gente. foi o auge do Mystery Box, do JJ, né? Ali ele tava Do estilo esse, né? tendo a fórmula até não poder mais. Mas ele, quando ele pega quando termina o Lost, e de certa forma tem uma pegada pós-apocalíptica, né? Porque num primeiro momento a coisa vai além do acidente de avião e parece que o mundo ficou maluco ali para aquelas pessoas que estão na ilha, né? Então, tipo, Sim. eles estão confinados. Mas o final daquela série me... Mas aquela série se enrolou, né? Se enrolou. Não, tivesse É. sabido terminar,
seria muito bacana. Todos os Ô, Navarro, mistérios, desculpa, é, repete de novo. Acho que falhou teu áudio, cara. tudo do JJ, o Mystery Box dele, que ele aplicou nesse Cloverfield, né? Aquela coisa de tu não entrega tudo e aí tu vai largando os mistérios. Ele usou isso no Lost, que tem uma pegada pós-apocalíptica, né? Apesar de ser, num primeiro momento, um acidente de avião, só que a coisa é bem maior do que isso. Mas ele não sabe, não, pelo menos para mim, eu acho que ele não soube finalizar aquela história. É que muito tempo estendeu demais, né? O Cloverfield, só para fazer link aqui, ele é dirigido, ele tem o dedo, né, do J.J. Abrams e tal, mas ele é dirigido pelo Matt Reeves, que é o cara que tá fazendo Batman agora e que renovou, né? Não, ele não foi nem ele, tá? Mas foi um outro cara. Mas ele pegou depois a franquia Planeta dos Macacos, né? Ah, E Planeta dos Macacos também é um pós-apocalíptico, né? E se pensar, até a franquia original é um filme pós-apocalíptico que tu descobre no verdade. final que é um filme pós-apocalíptico, né? Que é mais legal, né? Não. É, é um dos melhores finais de Não, e história, daí assim. e a gente volta de novo pro Além da Imaginação, né? Que foi Rod Serling quem escreveu o roteiro do Planeta dos Macacos, né? Mas eu tava pensando nessas coisas, a gente ficou. Tinha um filme que eu ia botar, que eu me lembrei dele, que eu nunca tinha pensado em pós-apocalíptico, mas eu acho muito. Eu acho que é dos filmes mais bonitos, assim, que é o Fahrenheit 451 do Truffaut, Hum. Eu que é não baseado no assisti. conto do Ray Bradbury, e ele é um mundo pós-apocalíptico, né? Só que a sociedade está toda organizada. Eu acho que é meio parecido com o Pluribus, que o Marco falou, e que a gente comentou de outras ideias, assim, parece que não é. É uma sociedade depois de alguma coisa que aconteceu, e ela está organizada da seguinte maneira que as pessoas não podem ler livros. Esse é o grande lance, né? Os bombeiros, eles servem para queimar os livros, e um dos bombeiros, na hora que vai queimar um desses livros, vê uma senhora que se sacrifica para tentar salvar esse livro, ele fica muito curioso, acaba pegando esse livro para ele, acaba lendo, se apaixona pela leitura e aí tudo transcorre para que ele vá contra esse mundo, né? Contra esse lugar, assim. Mas eu acho uma distopia muito legal, assim. A gente pode fazer o reboot desse, as pessoas não podem olhar no celular. É, mas é que eu acho que esse quando ele fez isso dos livros, já tinha o celular no Fahrenheit, que as pessoas tinham a casa dele, o filme de 68, eu acho, é muito impressionante. A casa dele é cheia de tela, todas as paredes são telas de televisão, que a mulher dele vê simultaneamente, sem parar, assim. Meu Deus. E fala com ela, você está bonita, você está não sei o quê, você quer trocar seu chapéu, Já você tinha não uma quer fazer. visão, já tinha uma Já tinha visão uma de visão AI, assim. disso, assim. E eu acho o final desse filme, dando spoiler, do livro também, é que já que não conseguem salvar os livros, cada pessoa que. Depois ele vai descobrir uma comunidade onde as pessoas se refugiam para sair desse lugar, né? Ele abandona a mulher e vai. Ele se torna um livro. Ele é os contos do Edgar Allan Poe. Ele guarda para ele lê todas essas histórias e ele vai para o lugar onde cada pessoa é um livro. Cada pessoa lê um livro e guardou essa história para ela para transmitir para os outros. Então, cara, eu acho isso muito legal. Assim, ela é pessimista, mas é otimista também, né? O que tinha Dá acontecido um caminho. com a humanidade para chegar nesse ponto? Eu não me lembro o que aconteceu, mas eu acho que era alguma guerra. Tinha alguma guerra nuclear, alguma coisa, porque quando começa o filme já está nesse lugar, entendeu? Quando começa o livro também. O livro eu não li, eu só vi o filme, assim. Você Teve uma sabe, versão, a HBO fez uma outra versão que não foi boa. vocês sabem qual é o plot do Pluribus, esse? Um amigo nosso já contou que é os alienígenas, não é? Não, não se sabe se é um vírus ou alguma coisa que aconteceu, mas toda a população se tornou um indivíduo. Então, se tu tá Hum, falando com alguém, essa pessoa tem todo o conhecimento do mundo. E alguns 8 ou 7 pessoas não viraram esse indivíduo, elas estão liberadas ainda. Então, essa personagem principal, que é a mulher que era uma das protagonistas do Better Call Saul ali, que eu não me lembro o nome, aham. a Rhea alguma coisa, ela não quer virar.
Não, eles já descobriram, eles demoraram para entender, mas agora eles descobriram uma forma de fazer ela virar um deles. E eles falaram, Uhum. nossa, é lindo, é maravilhoso, não há briga, não há guerra, tu tem todo o conhecimento do mundo, e ela não quer. Só que ela usa eles ao favor dela. Por exemplo, ela é escritora, ela pergunta, já fizeram um livro sobre isso? E os caras, não. Hum. Os caras têm todo o conhecimento do mundo, inclusive as pessoas que são os autores e tudo mais são parte dele. E eles têm uma ânsia de deixar ela também um pouco livre, porque ela é a única pessoa que pode ainda criar conteúdo inédito. Aham. Porque é a única consciência que não está presa àquilo, assim. Eu Pô, queria, isso antes de é vocês muito atual, começarem né? isso, eu queria, antes de vocês começarem a encerrar isso, fazer uma pergunta. A gente tem milhares de subgêneros de pós-apocalipse, coisas. É zumbi, é guerra, é monstro que vem não sei da onde, é doença. Mas a gente ainda não viu um produto bom de pós-apocalipse pela AI, pela inteligência artificial. Ela é muito recente, né, eu acho. Ainda não tem um filme ok. A IA controlou os humanos. Mas esse que tu tá falando me Tá, não, pareceu mas peraí, uma não é analogia sobre Matrix isso. um pouco isso? Ah, Matrix é um Matrix, pouco isso, tem razão. mas É. não Porque de uma essa certa inteligência forma, moderna, né? De Não, controlar o dia a dia. e ele não entra muito no pós-apocalipse, né? Porque ele fica numa ficção científica mais. Existe, claro, o mundo pós-apocalíptico, que é o que starta até o que acontece, né? É mais ou menos como o Exterminador do Futuro, Exterminador do por- Futuro. porque ele existe o mundo pós-apocalíptico, mas o filme não tá muito lá, né? O filme tá dizendo é que que a aquilo é o destino, Skynet assim. seria tipo uma IA, né? Seria Skynet. uma Eu IA, acho até que exatamente. eu falei Matrix, mas estou meio que tentando pensar no universo inteiro. E uma vez eu assisti aquele Animatrix, que entra um pouco mais em detalhe Uhum. também, algumas coisas. Me lembrei disso. Mas não sei, não Será que, entendi será que não está diretamente. faltando, será que não tá faltando culturalmente um filme desse período que nós estamos vivendo agora? De vai dominar tudo, vai acabar os empregos, vai. Será que não é nem o apocalipse de vai botar fogo em tudo e vai acabar o mundo? E ele Sim. tá caçando um grupo de selvagens, Mad Max, que estão fugindo da AI, não. É tipo isso, assim, do humano ir perdendo os direitos e as liberdades aos poucos, até chegar a um ponto que alguém se revolte com a AI. Mas é isso que eu tô te Sabe, falando. Esse que tu falou, Pluribus, é isso, só que não é o objeto direto, né? Mas quando Mas todo não mundo é tem o a mesma AI, informação. ainda é vírus, ainda é doença. Sim, mas é a inteligência artificial que está falando. Porque mesmo quando todo mundo tem a mesma informação, é isso que ele está dizendo. Nós estamos indo todo mundo beber na mesma fonte. A gente não. Assim, diferente lá do que eu falei do Bradbury, lá do 4, que cada um é um livro. Então, cada um aqui é uma coisa diferente do outro. Eu preciso tocar, eu preciso me conectar contigo para descobrir o que tu tem que eu não tenho. Aí tá todo mundo na mesma chat GPT, né? Então, a informação de todo mundo está no lugar só, na internet. Não. Eu Eu acho ia que é um dizer, pouco a ah, analogia disso. tá? Antes da IA, a internet. Ah, a coisa da hiperconectividade, as redes sociais, então acaba sendo uma grande consciência global que, pelo bem e pelo mal, né? Então, o pluribus é só pelo bem, pelo que o Marcos está falando. Bom, é isso, Marcos? As pessoas. Acabou a primeira temporada, eles foram muito premiados, é muito bom de assistir, porque tu tem esse negócio que do pós-apocalíptico faz um carinho na audiência, assim, ela escolhendo um carro, ela escolhendo arte, ter essas liberdades, o negócio de andar sozinho no supermercado, que a gente falou já aqui. Aham. Então eles vão dando isso aos poucos. Achei que eles deram isso muito bem. Eu não sei como é que a segunda temporada vai ser explorada. Também teve uma segunda storyline nessa primeira temporada, que era um cara do Uruguai ou do Paraguai que estava tentando encontrar ela. Só que esse cara não aceita nenhum auxílio do resto da humanidade unificada. Porque eles falam assim: eu quero estar amanhã em Paris. Eles vão lá e te provêm um avião e te levam em Paris num avião só para ti, entendeu? E esse cara Uhum. não quis, ele pegou o próprio carro dele e tentou e foi roubando gasolina dos outros carros e chegou até os Estados Unidos. E agora ele finalmente encontrou ela e eles vão tentar se unir para ver o que está acontecendo. Mas essa é uma segunda storyline. Só que eu não sei o que vai acontecer na segunda temporada. E eu ainda acho que vai ter um pouco mais de conflito, porque não teve tanto conflito. A primeira foi mais uma apresentação de como é que é o mundo Uhum. moderno hoje, como é que é a resistência individual dela. Sim. Então, teria que entender como é que eles vão explorar essa segunda para ver se de repente é isso mesmo, é uma AI camuflada, uma inteligência única, e humano versus máquina, de novo, né? Mesmo que não seja É, máquina. é. Vocês viram Uma. aquele filme?
Desculpa, vai lá, Navarro. Vai, Márcio. Não, eu ia falar do Idiocracia. Você já viu esse filme de 2006? Sim, Porra, esse sim. filme é genial, né? E é uma. É isso, né? Tu já viu, Navarro, esse filme? Não vi. Cara, esse filme é genial. É todo mundo burro. O mundo inteiro ficou burro. Eu acho que tem um pouco a ver com a IA. Os caras não sabem pra que água. Tanto que eles usam como é Gatorade, né? Dos bebê... Aham. Como todo mundo adora Gatorade, eles usam Gatorade nos bebedor pra lavar louça. Tipo assim, os caras. E aí tem um cara do nosso tempo, não, dos anos 2000, início dos anos 2000, que ele fica congelado e acorda, que ele vai fazer um experimento. Ele é cobaia. E o QI dele é super baixo. O QI dele é super baixo e é por isso que ele é eleito como cobaia para ser congelado. Só que ele acorda nessa época, sei lá, 50, 100 anos, 200 anos depois, ele é um dos mais inteligentes, porque ele diz assim, vocês tomam banho com água? Não, Gatorade é a melhor coisa do mundo, porque ficaram vendendo Gatorade para as pessoas. Isso, e as pessoas viraram isso, saca assim? Então, estreou um filme agora, Divirta-se, por favor, não morra, uma coisa assim, que tem uma certa ligação com essa ideia, assim, do mundo virar burro demais e alguém volta no passado, tipo, cara, eu tenho que tentar reverter isso, sabe? Que as pessoas vão ficar burras demais e a IA, esse fala um pouco disso, da IA dominar o mundo, Sim. mas ele não é pós-apocalíptico, porque, de novo, ele é que nem Exterminador do Futuro. Alguém volta no passado para tentar evitar que aquele mundo pós-apocalíptico aconteça. Que nem os 12 macacos, né? Os 12 macacos, a Dos gente macacos. começa num filme pós-apocalíptico, já pós acontecer alguma coisa, e o cara volta no passado para evitar que aquilo Verdade. aconteça, né? E como tu começou Isso do é. Idiocracia, que é até mais de humor, eu tava lembrando de outro e também vou fazer um link com uma coisa que o Marco comentou que eu tava lembrando antes, que é o Zumbilândia, Ah, que é muito sim. Bom, divertido, bom. porque o Marco tinha falado, agora eu esqueci qual era o audiovisual ali que a mulher trabalhava na casa do Elvis, É do, na série da do Hulu, né? é Tem uma o cena no Paradise. Isso, Paradise. Tem uma sequência no Zumbilândia que eu acho que eles vão pra Califórnia, estão em Hollywood, alguma coisa, e o cara, o Woody Harrelson lá, ele quer ir na casa de alguém que, tipo, não, Bill agora nós Murray. vamos. É, do Bill Olha Murray. aí, pô, Exatamente. matou aí. É que quando eles estão entrando na casa, o portão tem as iniciais BM. Aí eles, casa de quem que é isso? Bob Marley? Eles, não. Aguarda só pra tu ver. Eles chegam lá dentro. É o Bill Murray que tá se fazendo de infectado, né? Eles matam Bill Murray sem querer. Exato. E a maior piada de todas de filme pós-apocalíptico, que eu não poderia deixar de mencionar, mas a gente não levantou, e é um filme ruim, óbvio, é o Battlefield Earth. Eu não vi. Não vi esse também. Com o John Pô, mas Travolta. vocês sabem o que que é? Qual é esse? Não sei também se História eu tô ligado. assinado pela Cientologia, se não me engano. Ah, É, esse da Terra. Ah, é verdade. Qual Eu o vi uns nome? Battlefield pedaços. 2? Não, Battlefield Earth. é, exatamente, A Navarro, Reconquista. da Cientologia do Hubbard, né? Isso. Com L. Hubbard. É. Cara, nunca consegui avançar. E esse filme passava também direto na televisão, na Universal, no TNT. Nunca consegui avançar. Como eu moro muito perto dessa gente, eu não vou mencionar nada, tá? Não vou deixar. A gente tá fazendo um crime se a gente terminar esse episódio de Eu, vocês sem falar do melhor filme pós-apocalíptico, que é Children of Men. Puta, eu Ah, anotei é aqui. verdade, é verdade, é verdade. É verdade. É um dos Puta melhores mesmo. filme, bem filmado, baita história, assistiria de novo agora. de quem é? É muito. É do. Putz, Não sei. É com Clive não, Owen. Não, é do Afonso Cuarón? é Afonso Cuarón, É. exatamente. Afonso Cuarón. Provavelmente um dos primeiros filmes que mainstream que colocaram ele no Afonso Cuarón e o diretor de fotografia que fez aquele puta shot dentro do carro com a câmera que vinha e saía. Nossa, tem vários. Foi um cara Aquele é o mais igualmente dele. famoso. É. O Richard Não, Dickens? Não. não, Richard Dickens é antigo. Mas não me lembro quem é o diretor de foto, mas é muito legal mesmo. Esse filme muito bem filmado, assim. E a história também tem uma coisa muito apocalipse bíblica, assim, que é de natalidade. Como é? De natalidade, né? Porque não nasce mais nenhuma Nossa, mas criança.
vai nascer uma criança, quer dizer, remete imediatamente à história de Cristo, assim, porque não, tu põe aquela mulher como uma especial, né? Assim, ela vai dar à luz. E a jornada é isso, né? Fazer com que essa criança nasça nesse lugar onde não nascem. Mas o Marcos comenta, nada a ver falar isso aí do Afonso Cuarón, mas eu descobri esses dias, o Marcos falou, esse primeiro filme grande, assim, o Afonso Cuarón dirigiu, eu não sabia, eu fui descobrir recentemente aquele filme dos anos 90, como é que é o nome em português? É o Great Expectations, que é uma adaptação de Sim. Grandes Grandes Expectativas, Esperanças. Grandes Esperanças aqui, Eu acho que tá? é. Eu acho que é. É aquele conto do Charles Dickens. Uhum. Mas enfim, não tem nada a ver com pós-apocalipse, eu lembrei, porque Ah, eu fiquei pensando, cara, que idade ele tinha quando ele dirigiu aquilo, assim, porque, sei lá, de 90 e pouquinhos, assim, devia ter 20 e poucos anos. E é um filme muito bom. Você É muito bom. É de 64. É uma geração assim. Nossa. E tu falou do Children of Men, teve um também que eu até demorou pra cair a ficha, que eu realmente acho que é um filme pós-apocalipse também, que é aquele Reino de Fogo. Aham, também. Tem dragões, né, na Inglaterra. Só que é com dragões, bem É diferente. Christian Bale e o Matt McConaughey. O Matt Desculpa, McConaughey? Renan, estamos nos conhecendo hoje, mas Reino de Fogo com Dragão na capa eu não vou assistir. Não vale a pena, cara. Talvez amarrado eu vou assistir. Pô, Não, cara, eu só eu não, lembrei, esse não é um filme que eu curto também, mas é, lembrei dele. eu não gostei muito dele. Eu peguei porque tinha dragão na capa, pra ver Ó, como. viu? Por isso que eu sou amigo do Márcio. E a gente, o Danny Boyle, a trilogia dele, a primeira parte no começo dos anos 2000, né? E agora ele entregou essas duas partes que eu não vi nenhuma delas. E o que vocês acharam? Alguém Eu acho que o assistiu? Renan falou, né? O 28 dias, né? Cara, É, eu amo 28 dias e 28 semanas, os dois primeiros, especialmente o 28 semanas, assim, e especialmente, assim, acho que pra mim pegou. Teve uns negócios que mais marcou pra mim que foi a trilha sonora deles. Foi muito diferente o trabalho que o John Murphy fez, assim, com post-rock, os dois filmes, assim, tipo, marcou pra caramba. E acho muito legal também, eu já escutei muito sobre a produção do primeiro, assim, que foi super indie, assim, e, cara, eu nem me lembro das coisas que eles... Tem cada coisa que eles fizeram naquela sequência que o Cillian Murphy passa na ponte ali sozinho. Em Assim, Londres, da né? quantidade de câmera que eles colocaram pra ficar na edição, tirando momentos onde alguém passava algum carro, assim, cara, é surtado, assim, é muito legal. E eu acho que ele é um dos primeiros filmados digital também, né? Digitalmente, porque ele tinha super textura de digital. Sim, Então, boa, tem é esse verdade. experimento, assim, né? De digital, né? E o Tinha uma cara segundo, diferente. Boa dica. o segundo, cara, adoro também, acho que eu gosto mais do que o primeiro, na verdade. O segundo, especialmente por causa da sequência de aberturas, eu sou muito ligado com sequência de abertura de filme, tipo, esses filmes que a gente tá falando, muitos têm, assim, a I Am Legend de 2007 tem uma sequência de abertura muito foda. O 28 Semanas Depois também, com a trilha do John Murphy ali, puta, aquilo ali é talvez melhor que o restante do filme inteiro, eu até te diria, assim. E por uma observação, um negócio legal aconteceu, teve uma edição do Fantaspoa em Porto Alegre, que eles passaram 28 semanas depois, e o diretor veio a Porto Alegre, o diretor espanhol, que eu me esqueci o nome dele agora. E foi bacana assistir o filme, com pouquíssima gente da sala, tinha uns 10, 15 pessoas, e depois teve uma sessão de pergunta e resposta com ele. Mas os novos eu não assisti eu assisti assisti esse último agora que saiu, mas eu já não, sei lá, não curti Esse não tanto. esse é a direção do Danny Boyle, de novo, ou não? Isso. Eu acho que é assim, é. Valeu, foi ótimo e nos encontramos no próximo episódio. Obrigado, queridos. Valeu. Navarro, Pois prazer mas- falar contigo depois de tanto tempo. Renan, prazer em conhecer. Prazer te conhecer também, Marco. Até mais aí, galera. Vou falar Valeu, com querido. vocês. Até mais. Abraço. Até a próxima. Valeu.